Salve, salve, Carol! Tudo bem? Então, gente, a Carol, assim, eu tenho maior dificuldade para apresentar, né? Senão eu ia ter que usar meio que o podcast todo para apresentá-la em todas as suas lentes, né? Em todas as vertentes. Mas para quem já conhece, para quem não conhece, aos pouquinhos, né, Carol? Vai conhecendo também. Mas a gente se conheceu num Conecta, né, Carol? Estava lembrando aqui agora. O Foi. Conecta era um projeto que a gente fazia para preparar empreendedores, né, principalmente empreendedores mais ativistas, a desenvolver uma fala de 2 minutos para um evento com outros empreendedores e depois ter troca com a plateia, né? E eu me encantei assim demais da primeiro encontro que a gente teve. Eu já fiquei assim completamente encantado com a Carol. A Carol fundou a Pachamama com outras mulheres há alguns anos atrás. Então, a gente podia começar por aqui, Carol. De repente, você contar um pouquinho dessa história linda aí da Pachamama para gente. Bora. Então, sempre lembrar daquele Conecta é muito lindo, né? Eu lembro assim eu lembro muito, foi muito impactante para mim assim também, só antes de falar um pouquinho da Pachamama. Eu apresentando, né, do momento depois de ensaiar muito a apresentação, eu apresentando e eu sei lá chorando na plateia. Eu falei, gente, quem que é esse homem, meu Deus, que tá emocionando assim com a Pachamama? Que coisa linda! Já rolou uma sintonia ali, né? Muito forte naquele Conecta, foi muito massa mesmo. Mas, E esse começo da Pachamama, ele vem muito de uma transformação pessoal minha, né? Não só minha, mas das outras mulheres, que a gente se juntou no momento certo. O universo sincronizou tudo para que esse encontro acontecesse no momento em que nós já estávamos nos transformando pessoalmente, né? Fiz uma viagem e nessa viagem mudou minha vida, tudo mudou, assim, virei vegetariana, comecei a mudar os meus hábitos, repensar tudo que eu fazia, todo o meu consumo. E a partir daí descobri também que existia um movimento mundial de mulheres que queriam transformar o mundo, que se reuniam, que rezavam juntas, que cantavam, que se curavam juntas, que eram círculos de mulheres, né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, fiquei morando um tempo fora, e quando eu voltei, fiquei muito ávida por encontrar um grupo de mulheres que também estivesse na mesma vibração e querendo contar para todo mundo aquilo que eu já tinha visto, essa nossa necessidade urgente como humanidade de mudar os nossos hábitos, de rever tudo que a gente estava fazendo, que estava tudo errado, uma ânsia muito grande de transformação, né? E aí, nisso, eu encontro, o universo se encarregou de sincronizar um lindo encontro, e nós fizemos um primeiro círculo de mulheres aqui em Belo Horizonte, ele já acontece há 11 anos, toda lua nova, e nesse círculo foi onde eu conheci a Natália Gaileste, as sócias que fundaram comigo a Pachamama. Mas antes disso, virou uma cooperativa. Antes de ser uma empresa, era uma cooperativa de mulheres. Então, teve uma longa jornada aí. Nesse círculo aconteceu um incêndio, né? Esse incêndio é marcante, a gente sempre fala sobre ele. Porque a gente estava lá, reunida, 9 mulheres, no meio da natureza, porque os círculos de mulheres normalmente são feitos na natureza. E aí, de repente, começa um incêndio. No meio da madrugada, a gente lá rezando juntas e tivemos que partir para cima desse incêndio e apagar, porque não tinha bombeiro, não tinha brigada de incêndio, nada. E nós conseguimos apagar esse incêndio enorme e conseguimos perceber assim a força que mulheres têm juntas quando se unem num objetivo comum. Isso foi assim a chavinha, né, que virou dentro da gente. Acho que a gente já sabia disso em algum lugar interno, mas ver isso foi muito forte para nós. E a gente então transmitou. percebeu que essa força de transformação estava muito na mão das mulheres. E por isso criamos essa rede que é a Pachamama hoje, né, de mulheres com esse objetivo de transformar a si mesmas, se curar e transformar o mundo todo. Mas nessa época, não, essa história é muito, muito forte mesmo, né? Porque é o que você fala, né? Por mais que todo mundo sabe, né, que as mulheres têm muita força, mas você vê uma situação dessa acontecendo na prática e você está
presenciando isso, né, realmente muito, muito forte mesmo. Mas aí me vem uma dúvida, Carol. Vocês criam a Pachamama, você já tinha essa noção do poder das plantas, dos óleos? Isso era uma coisa que você já conhecia, já vivenciava ou não? Fez parte dessa transformação que você falou antes também? Então, eu me formei em publicidade, né? Assim, tinha nada a ver com nada. E eu faço as fórmulas, crio as É a fórmulas. cara de uma publicitária, né? Me formei em publicidade, ou seja, nada a ver, né? Nem farmacêutica, química, nada. Mas eu já tinha um chamado, assim, tudo quanto é curso de raizeira que tinha, eu tava lá enfiada, sabe? Raizeira, herveira, benzedeira, óleo essencial, que era uma coisa que ninguém falava ainda, eu já gostava muito. E lá na Europa eu tive acesso também a alguns produtos que eu não tive aqui, mesmo gostando de plantas, né? Eu conheci lá a saboaria natural e fiquei muito encantada com aqueles perfumes que eram incríveis e que eram naturais, da própria natureza, e que, além de tudo, ainda nos curavam, né? Nos equilibravam, eram terapêuticos. Então, eu comecei a fazer os meus próprios produtos, com essa onda de rever todo o consumo, né? Não queria ter embalagem de um monte de coisa dentro de casa, não queria me poluir, né? Poluir o meu corpo. E aí comecei a virar leitora assídua de rótulos. E aí falei, não, cara, não quero ficar usando isso. Comecei a fazer para mim, só que as pessoas gostavam muito, assim, se encantavam, falando, não, que cheiro é esse que você tem? E eu comecei a falar e fazer, assim, pequenos lotezinhos para presentear e tudo. Então, quando eu me juntei às meninas, né, a Natália já fazia absorvente de pano. Então, quando a gente se juntou, a ideia foi muito ajudar as mulheres nesse processo que elas viviam e falavam com a gente no círculo, né? Porque um círculo é uma forma da gente compartilhar também as nossas dores. Então a gente fala o que a gente está sentindo, como que são os nossos processos. E a gente começou a perceber que os processos femininos são muito parecidos, né? A gente vive muitas coisas iguais, independente da classe social, independente de como a gente vive, é muito parecido. E a gente tinha como auxiliar através do poder das plantas, dos óleos essenciais. Eu sempre pensava, nossa, a planta tal vai ser boa para essa pessoa, quando ela estava falando alguma coisa no círculo. E assim a gente começou a criar os produtos, né? Com base nessas experiências, em ouvir essas dores, nas nossas próprias questões, a gente foi criando também os produtos com base nisso e nessa sabedoria mais ancestral e intuitiva do que de um estudo mesmo científico. Apesar que os óleos essenciais, né, eu estudei profundamente, assim, mas isso foi um caminho. Nesse momento do comecinho, era muito intuitivo, sabe? Era muito da cultura da tradição popular mesmo das plantas, mais do que, né, os estudos científicos. Entendi. E aí me vem uma dúvida, Carol. A gente conversa assim, um pouco sobre isso também, né? Como a gente está intoxicado, não só intoxicado dessa vida urbana mesmo, né? Poluição, concreto, pouca vida, né? Mas também de remédio, né? De remédio do ponto de vista químico mesmo, né? Uhum. Dos laboratórios aí, enfim. É ruim porque remédio não era para ser uma coisa ruim, né? Se fosse um remédio bom, laboratório idem, né? Mas foram se apropriando dessas palavras todas. Quando a gente fala remédio, laboratório, já parece é uma batalha assim. Como é que você vê assim, olhando pelo alto assim esse lugar? É uma batalha que a gente está começando nesse nosso círculo a vencer. Não é uma batalha. Como é que a gente traz mais pessoas para sair dessa história tão ruim, né? E agora a gente está vivendo um período que é quase que outra pandemia, né? Essa pandemia dos antidepressivos, né? Dos ansiolíticos. Como é que você vê essa história? Então, eu acho que tem muita gente que acha, inclusive eu sou contra a alopatia, mas eu queria deixar claro que eu não sou. Eu acho que ela é muito importante quando bem utilizada, né? Mas hoje em dia é usada de uma forma muito generalizada, né? E eu acho que o que a gente precisa trazer para as pessoas é
é até além disso dos produtos, é essa reconexão com a natureza, essa conexão perdida com a natureza. Porque a gente se embolou todo mundo em cidades, grandes cidades, e perdeu completamente a conexão com a nossa matriz, com a nossa origem, né? Não só a terra que nos sustenta, que nos nutre, que nos proporciona tudo, a vida. As crianças hoje acham que leite vem da caixinha do supermercado. O dia que eu vi uma pesquisa assim das respostas das crianças, aí a gente consegue entender como que a gente tá, que sociedade é essa que a gente está se tornando, né? As crianças não têm noção de onde vêm as coisas. As coisas vêm do supermercado, porque é lá que elas vão, compram, recebem, abrem o armário e vê. Mas aí a gente perdeu noção do processo. A gente se desconectou da terra, a gente perdeu noção do processo. E aí a gente, claro, vem com o que é mais fácil, a gente ir na raiz do nosso problema, por que eu estou sentindo determinado sintoma, né? E ir na raiz, ou a gente tomar uma coisinha rápida ali que vai sanar aquele sintoma. Eu acho que é muito mais profundo, sabe? Assim, vai muito além, né? A gente precisa voltar para essa origem, tanto na nossa conexão com o planeta, quanto da gente mesma. Porque aí, se a gente tem uma dor de cabeça, por quê? Mas por que eu tô com dor de cabeça? Não é normal sentir dor de cabeça. Não é normal. Só que as pessoas encaram como se fosse, vou ali, tomo um remedinho, pum, acabou. Aí amanhã tô de novo, tomo um remedinho, acabou. Tô de novo. Mas é uma série de efeitos colaterais e você não resolveu a raiz. Qual que é a raiz, né? Hoje tem médicos recomendando já em outros países contato com a natureza, como um remédio, um medicamento mesmo. Vai lá, anda descalço na grama, deita debaixo da árvore. E as pessoas se curam, as pessoas melhoram, né? É incrível isso. Então, acho Equilibra, que né, o campo, né? tá faltando essa reconexão para a gente conseguir mudar mesmo tudo. E para quem tá querendo, que também não é fácil, né? Não. Essa caminhada, né, Carol? O que você assim recomenda por quem já passou por isso e já viu aí dezenas, talvez centenas de pessoas tentando fazer essa caminhada também? Que dicas assim que você poderia dar para as pessoas que tem, eu vejo assim, eu repito muito isso, né? A gente na Manifesta fala muito do consumidor consciente, né? E parece que o consumidor consciente é uma bolha micro de pouquíssima gente que consciente em que sentido? Consciente do que está consumindo, né? Consciente no sentido de que eu quero saber de onde esse negócio veio, eu quero saber o que está por trás e tal. E a gente acha, ao contrário, que isso não é um nicho muito pequeno, porque pode ser que as pessoas até não estejam exercendo ou praticando isso, né? Mas existe um desejo, né? Explicado ou não, às vezes ela nem sabe exatamente o que é, mas é aquele nossa, a pessoa não tem nada de totalmente da alopatia, mas vai numa cachoeira e fala, cara, aquilo me, sabe, eu me reconecto e tal. Então a gente acredita que é a grande maioria, se duvidar, que já está com essa chavezinha, né? Então, para essas pessoas, mas que têm dificuldade de fazer isso no dia a dia, acabam indo e pegando um remedinho, como é que você sugere um pouco que essa caminhada seja feita? Olha, tem uma. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei estranho, né? Você conhece o Jean Mellet? Claro. O Jean Mellet é incrível, né? E é o cara do Seria, dinheiro, do business. E aí eu fui numa palestra dele e falei assim, e falei não, né? Perguntaram para ele no final da palestra, me fala então se você tivesse uma coisa para me dizer como que eu posso fazer para mudar o mundo. Aí ele falou, medite 1 hora todos os dias. Eu achei isso tão incrível. Então, eu falei, gente, como assim esse homem tá falando isso aqui? O cara tá falando de dinheiro, de banco, né? E de repente fala isso, e ele fala que fala isso em todas as palestras dele. E é uma coisa que é simples, é de graça, todo mundo pode fazer, e é o melhor começo. Porque quando a gente medita, quando a gente fecha os olhos, esquece isso aqui, ó, esquece tela, esquece essa maquininha que fica nos consumindo e nos sugando o tempo todo, a gente fecha o olho, a gente fica com a gente mesmo e vai aumentando esse tempo de ficar com a gente mesmo. A gente sabe, Valtinho, a gente sabe, todo mundo sabe. A gente só esqueceu. E o jeito da gente lembrar é a gente fechar os olhos, aquietar a mente e deixar fluir. As respostas vão chegando, sabe? Não adianta, eu posso passar uma lista de coisas aqui
que são ações práticas, que ótimas, eu faço na minha vida, eu fui construindo, eu indico para as pessoas, eu recomendo, eu ensino em curso. Mas, assim, nada vai adiantar se a pessoa realmente não tiver essa lembrança de quem ela é, esse resgate profundo do ser humano que ela é e do que ela veio fazer aqui nessa terra. A gente não veio aqui para comprar, para consumir, para destruir, para ficar acumulando um monte de coisa. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Só que tá todo mundo assim, né? Perdido, esquecemos. A gente desceu aqui, baixou aqui na terra, esqueceu o que a gente veio fazer. Então é a forma que a melhor forma da gente se lembrar, e aí quando isso acontece, né? Quando a gente começa a se lembrar todos os dias, a tirar um tempo por dia mesmo para essa conexão. Aí a gente encontra as respostas, a gente vai priorizar passar um tempo de qualidade na natureza, vai priorizar passar tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, vai priorizar cuidar bem da gente mesmo, se alimentar bem, vai priorizar cuidar da natureza, não vai querer pegar plástico quando sair, vai querer consumir produtos que façam o bem, que não destruam, que regenerem. Então, sabe, eu achei essa resposta do Jamel incrível e eu concordo 100% com ele. Não, muito bom. Simples e realmente é, sem dúvida alguma, o primeiro passo, né? O Kleber, que é meu professor de meditação, essa é a resposta que ele usa para tudo. Qualquer problema, medita um pouquinho mais, então, que resolve, né? Ah, mas não dá. Medita um pouquinho mais que resolve. Carol, e você falou dessa outra coisa que eu acho que para mim, para o mundo inteiro também, talvez seja outra guerra grande, assim, né? Que é essa coisa dos eletrônicos, né? Principalmente com a gente, né? Que é um horror já, mas enfim, pelo menos a gente já está um pouco mais formado, a cabeça e tal, então você tem opção, né? De não se afundar tanto. Agora, das crianças que a criança ainda não tem muita, não sei se a palavra é noção e tal, mas para isso que o pai está ali educando, né? Para uma série de coisas, é mais difícil, né? E tá uma loucura, né? Estamos na era das pandemias mesmo, porque essa é uma outra pandemia assim gigantesca. Eu sei que você tem uma rotina super rígida em casa nesse sentido. O que você comentaria assim nesse lugar? O que para quem não consegue ser tão rígido assim quanto você? Ué, então, eu acho que com tudo, né? No começo, quando eu tive o Ian, assim, fiquei grávida 14 anos atrás. Quando ele nasceu, a gente já tinha escolhido criar dessa forma, Escola Waldorf, né? Foi lá no Instituto Ouro Verde, inclusive, que a gente se conheceu, né? Na escola dos meus filhos. E é uma escola Waldorf incrível. E e aí a gente resolveu criar todo mundo vegetariano, crescer todo mundo já vegetariano e sem tecnologia, sem televisão em casa. A gente casou, falou, não vamos ter televisão em casa, porque a gente não quer, porque realmente é muito difícil, gente. Parece que tem um imã, né, que atrai as pessoas, não só as crianças, né, a gente também. Hoje em dia tem clínica de detox de tecnologia, que as pessoas se internam, é droga, igual droga, vicia. E a gente precisa ter essa noção. É viciante mesmo. Se eu que tenho toda essa consciência, eu fico demais, eu vicio também, né? Todo mundo está passível a isso, ninguém está imune. E as crianças, elas estão mais ainda, porque elas não têm nenhuma consciência de nada ainda, elas estão sendo formadas, elas precisam dessa rigidez nossa, né? Então, no começo, quando a gente começou, o Ian era pequenininho ainda, a família achava um absurdo. Mas o menino não pode ver desenho, o menino não pode fazer nada, não pode jogar videogame. Ah, o menino não come carne. E aí, passou um ano, 2, 3, 4, de repente virou a referência. Os meus filhos hoje, eles são as referências da família. Todo mundo, não, porque os meninos tinham que ser, seu filho tinha que ser igual aos meninos da Carol. Mas, gente, é trabalho. Não vem de graça. Crianças que são tranquilas, calmas, não tem nenhuma questão emocional, assim, sabe? Brincam. Eu lembro deles pequenininhos, assim, a gente sempre teve uma coisa também de brinquedo, né? Era família chata. Brinquedo de materiais naturais, a gente não comprava nada de plástico, deixa brincar na natureza, na terra. Mudamos para um lugar que tivesse muito um quintal gigante para eles poderem brincar, porque a gente priorizou isso, né? E aí, no aniversário, os amigos todos eram avisados: não dá Barbie, não dá nada eletrônico, não dá. Só que hoje, eles são admirados, entendeu? Então, a gente vê, depois de 14 anos aí nessa relação pesada, porque não é fácil,
A gente, né, vai num restaurante, desde que eles eram pequenininhos, as pessoas param e falam, nossa, como que essas crianças são tão... Parece que são adultos aí sentados na mesa e os outros meninos tudo lá gritando, ai, com o telefone na mão, entrando debaixo da mesa e os meus lá bonitinhos, comendo, sabe? Então, é lindo ver isso depois, mas é um processo, é um trabalho árduo mesmo e que exige muito da gente, do nosso eu, sabe? Da nossa presença como adulto mesmo, como ser humano firme e falando, não vai, não vai. Claro, cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, mas, sabe, tipo, por exemplo, final de semana eu deixo eles verem um desenho. Mas eu tô com eu tenho um filho de 14 e uma de 9, de 14, de 12 e uma de 9, entendeu? Eles podem ver um desenho sábado, um filme no sábado, um filme no domingo, só. Mas tá tudo bem, eles estão ótimos, super felizes, super saudáveis e é isso. A gente tá vendo que funciona, que dá certo, né? E eu lembro deles pequenininhos assim, pegavam uma linha no chão, aquilo virava um brinquedo, Valtinho, de 2 horas, sabe? Uma imaginação, um processo criativo que você não vê. É muito interessante como que a televisão tira isso das crianças também, esse processo criativo, sabe? Né, eu tenho sobrinhos mais ou menos da idade dos meus filhos, assim, que, tô entediado. Se não tem um telefone na mão, tô entediado. Não sabe brincar mais. Não sabe brincar mais. Então, a gente precisa deixar as crianças brincarem. É isso, a gente precisa cuidar disso, fazer esse círculo mágico aí em volta das crianças, essa proteção. E na hora que chegar, a hora chega, né? Agora o meu de 12 já tá tendo aula online e tal. E assim, nunca tinha mexido no computador na vida. Já tá sabendo mais do que eu, em meses, sabe? E aí você vê que assim, depois, né, eu já li, tinha muitas pesquisas assim para argumentar com a família e vejo que assim, grandes executivos da Google, do Vale do Silício, as escolas são Waldorf, cara. Eles deixam os meninos costurar, os meninos aprendem a bordar, mexer na madeira, eles sabem o tanto que é prejudicial a tecnologia para uma criança, né? Não é coisa de tilelê hippie, não é. A gente precisa se ligar que isso realmente é muito prejudicial para o ser humano como um todo. A gente tem que usar com consciência, né? Não, total, total. Sabe mesmo, cara. Eu também já vi várias coisas nesse sentido. Quem faz sabe que é ruim, né? Esse é o problema, e a gente achando que talvez não seja. E aí, nessa linha, Carol, o Fabrício tem falado muito, o Fabrício também trabalha com a gente na Manifesta, sobre essa. Ele tem essa preocupação, essa palavra é preocupação, esse foco, da gente começar agora a direcionar, inclusive, a nossa comunicação um pouco para essa geração mesmo, que todo mundo fala, né, a geração que a gente tem esperança, expectativa, que vai chegar e mudar tudo, né, ou pelo menos ajudar, e a gente não vê muita, não sei, talvez dentro da nossa bolha, ver tanta coisa legal se comunicando com eles. Ao contrário, né? É sempre esse risco aí, como você está dizendo, que a comunicação é quase tratando a criança como um pequeno viciado num cassino, né? Em que você está ali tentando o tempo inteiro dar estímulo, né? Como faz com a gente. Como é que você pensa assim, envolver as crianças nessa discussão? Você que também já está em escola Waldorf desde o começo e acompanha isso, como é que a gente de alguma forma poderia trazer um pouco mais as crianças para esse papo? Então, Valtinho, eu acho que as crianças, elas vão muito por imitação, sabe? Eu sempre falei isso com as minhas amigas, assim, como é que minhas amigas me perguntavam, como é que você consegue fazer seus filhos comerem esse prato tão lindo, colorido? Cara, eu como, sabe? Eu acho que o jeito da gente chegar nas crianças é chegar nos pais primeiro. Não tem outro jeito. A criança não vai fazer algo diferente do que ela vê dentro de casa, sabe? É muito difícil isso acontecer. Ela vê, ela assiste, e não adianta a gente falar, pagar sermão, que você não faz isso. Se a gente estiver fazendo, elas sentem, elas têm um sexto sentido que é uma coisa impressionante, sabe? A gente tem que ser muito. É um trabalhão ser mãe e pai, gente. Você sabe disso. É uma coisa que exige tanto da gente, porque quando. Eu não sei se eu tinha. Claro que eu tinha uma preocupação muito grande, né? Meu processo de transformação começou muito antes de engravidar, pouco antes, na verdade. Mas depois que eu tive filhos,
é constantemente assim, uma vigília sobre mim mesma do que eu estou fazendo, sabe? Porque eu quero ser um bom exemplo. Eu quero que eles vejam o que eu estou fazendo e sigam o meu exemplo. Para isso não dá para falar, tem que fazer, tem que ser. Então eu boto muito mais fé da gente pegar os adultos, os pais, e ajudar a catalisar esse processo de transformação para que os filhos venham juntos, do que eu chegar na criança, sabe? Perfeito. Não, maravilhoso, perfeito, super, super de acordo. E aí, entrando então nesse momento ainda assim das dicas, Carol, a gente tem percebido cada vez mais gente, não só indo nesse caminho, como a gente falou aqui no começo da conversa, mas também começando a querer trabalhar nisso, montar negócios que tenham essa lente de impacto, né? Que sejam, como a gente gosta de chamar aqui, negócios ativistas, ou trabalhar em empresas que são nesse sentido. O que você comentaria assim nesse lugar? Ou alguma dica, alguma coisa para quem está nessa... Então, eu acho ótimo você ter tocado nisso, porque também tem hoje em dia uma coisa meio louca, né, que é o tal do greenwashing. Todo mundo quer ser verde, todo mundo quer ser uma coisa que não é. Então, a primeira coisa que eu recomendo é seja. E aí é isso, exige trabalho, exige, mas dá, gente, é isso, a gente precisa se conscientizar de que o mundo precisa de novas pessoas, né? Um mundo novo, um novo mundo. E precisa de novas pessoas. Então, a primeira coisa é a pessoa cuidar muito bem do seu processo de transformação pessoal, porque a partir daí vai vir o que é isso, né? A gente fala muito na Pachamama, assim, sobre a medicina de cada pessoa. Cada pessoa tem uma medicina, tem um presente mesmo que ela vai entregar para a humanidade e que é só ela, né? É uma palavra que ela veio dizer, algo que ela veio fazer aqui e que ela é capaz de fazer muito bem. E se ela não disser, se ela não entregar essa medicina, provavelmente ela vai ficar faltando no mundo. Então, o primeiro passo, eu acho, é a gente se conectar com essa nossa própria medicina. Que medicina é essa? O que eu trago no mundo que sou só eu que posso colocar no mundo? E a partir daí a gente pode fazer um monte de coisa, né? Criar negócios e começar a atuar de uma forma mais ampla mesmo, né? Mas tudo começa aqui, né? E aí a gente volta lá no Jamelê, medita Medida. todo dia para entender qual é a sua medicina. Que dali começa a vir tudo, né? Não, É. perfeito, encaixou. E falando um pouquinho, voltando aqui para Pachamama de novo, como é que está hoje assim o grupo de produtos? Como é que começou, foi evoluindo e o que tem hoje? Para onde que você acha que a Pachamama está indo agora nesse sentido, assim, esse organismo vivo? Então, a gente começou muito nesse lugar de cuidar dessas questões femininas, né? Os nossos produtos, a grande maioria deles vem com esse objetivo e consegue cumprir essa função muito bem, de cuidar, de tratar terapeuticamente. E agora a gente tá, eu tenho muita vontade, assim, né? Agora a gente vai lançar um spoiler aí, vou dar um spoiler que a gente vai lançar já já uma linha é, de coisas de uso mais diário, assim, né? Então, a gente já tem um desodorante, mas a gente vai ter um shampoo em barra, um condicionador em barra, um desodorante sólido, porque além do uso diário, a gente quer muito trazer para a Pachamama tudo isso que a gente quer para o mundo. Então, por exemplo, as embalagens são compostáveis, né? A gente fecha o ciclo. A gente chega na casa da pessoa e fecha o ciclo ali mesmo. Ela vai simplesmente rasgar aquela embalagem, compostar, ela não vai ter que jogar em lugar nenhum, aquilo não vai prejudicar nada, é uma tinta que é natural, é um papel de reflorestamento. Então, a gente está muito seguindo essa direção. Outro spoiler também que a gente vai começar a fazer entrega de bike aqui em BH. Então, assim, com a entrada, né, da Manifesta, com esse presente que a gente recebeu, porque é assim que eu me sinto, né, presenteada mesmo com a Manifesta junto com a gente, foi possível parar e pensar nisso tudo, que já era um desejo, uma vontade latente, muito forte, e que de repente agora está se manifestando. A gente olhar para
pormenores mesmo, as coisas que ficaram deixadas para trás, porque a gente tinha que fazer gestão, fazer financeiro, fazer não sei o quê, né? Coisas que não são muito da nossa área. E aí, de repente, agora a gente pode olhar para isso e tem ajuda, e tem braço para ajudar, e tem cabeça para ajudar a pensar. Então, estou muito, muito feliz com esse momento novo da Pachamama, com tudo que está por vir, logística reversa. Então, estamos assim, pirando num monte de coisa incrível e que vai ser um resgate mesmo do sonho lá do começo, de 11 anos atrás. Maravilhoso, totalmente junto nessa. E aí, Carol, fala um pouquinho também estava lembrando aqui agora das consultoras, né? Como a Pachamama já há bastante tempo, né, tá nesse lugar e trata isso, eu percebo em todas as nossas interações, um pouco diferente, assim, né? O que como a gente encara as consultoras e como é o dia a dia dessas consultoras, assim. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, a gente não nasceu com essa ideia de ter consultora, não foi uma coisa que partiu de nós, partiu das nossas clientes, né? Partiu de uma cliente em especial, assim, que consumia muito, na época que ainda era o porão das bruxas, assim, o fundo do meu quintal, que a gente produzia tudo lá. E, e tinha muita gente que queria os produtos, que gostava, que queria fazer parte, se sentia muito identificada com tudo que a gente falava, com tudo que a gente trazia, né? Porque a gente sempre deixou bem claro que a Pachamama é uma filosofia de vida disfarçada de produto. O produto é só uma desculpa para a gente entrar na casa das pessoas e começar a fazer toda essa transformação que a gente está falando aqui, né? Porque o objetivo maior é transformar, né? Mudar o mundo. Então, a gente leva o produto, mas o negócio é muito maior. Então, a gente começou a atrair muitos olhares, muitas mulheres que queriam fazer parte de alguma forma, a gente não conseguia abarcar, a gente não tinha como ter tanta mulher na equipe assim, né? E aí uma das nossas clientes que consumia muito, que amava a Pachamama, sugeriu dela ser consultora. Falou, por que vocês não fazem um sistema de consultoras? Esse tanto de mulher que está querendo ir junto, ficar junto com vocês. E aí, foi como uma luva, assim, meu Deus, é óbvio, né? Por que a gente nunca pensou nisso antes? E aí, assim começou e foi só crescendo. Primeiro, muitas meninas aqui de BH que já conheciam, né? E hoje já temos consultoras no Brasil todo. E é um perfil de consultora muito diferente, né? De consultoras de outras marcas. São mulheres que têm uma profissão, assim, na maioria das vezes, até formada, tem faculdade, algumas mestrados, tem professor universitário, sabe? É um perfil interessante, assim, de mulheres que realmente querem fazer essa transformação e veem isso nos produtos, querem ajudar outras mulheres. Normalmente elas começam usando, né? Se encantam, se apaixonam, recebem algum tipo de transformação na própria vida ou alguma cura e querem passar isso para frente. E aí se tornam consultoras. E aí a gente tem hoje essa rede linda de mulheres super engajadas e a gente quer que essa rede cresça cada vez mais. E queremos também assim trazer muita abundância e muita prosperidade para essas mulheres, que grande parte delas são as guardiãs dos lares, né? Elas que sustentam as próprias casas. Então é muito importante isso para nós, fazer com que essas consultoras sejam muito abundantes, se transformem profundamente e sejam agentes de transformação de tudo isso que a gente quer trazer para o mundo. Maravilhoso, Carol. Nossa, amei, hein? Me fala aí algumas palavras finais, dá aqui uma direção para gente. Ah, meu Deus! Bom, eu acho que a gente está num momento da humanidade, né? Assim, minha visão desse momento que a gente está vivendo, apesar de ser muito triste, de tantas perdas, de tantas dores, de tantas incertezas, inseguranças. Claro que eu também vivo esses processos aqui internamente, né? De ver o que está acontecendo no mundo. Mas eu acho que é uma possibilidade que a gente está tendo tão única de transformar, né? É um presente. Apesar de todas as dores, eu vejo muito esse momento de pandemia como um presente mesmo, para a gente mudar tudo.
Tá tudo errado, gente. Vamos passar uma borracha em cima de tudo que a gente está fazendo e começar de novo. É possível a gente começar de novo, né? Eu vejo isso como uma grande oportunidade mesmo. E tem tanta gente hoje olhando para si, né? Eu vejo que com a pandemia também, muita gente começou, a gente teve que ficar isolado e começou a olhar para dentro de si mesmo. Então, essa transformação está acontecendo. Por mais que a gente só veja dor estampada em tudo quanto é jornal, tem muita transformação acontecendo. E ela normalmente é silenciosa mesmo. Eu queria que todo mundo confiasse nessa transformação, acreditasse que ela é possível e começasse a fazer a sua parte. Porque assim a gente consegue fazer mais rápido. Não, é muito. Eu tenho essa coisa de fazer sua parte, né? É o único caminho, mas ao mesmo tempo, individualmente, é tão difícil, porque meio que dá um desânimo, né? A gente também fala a mesma coisa na manifesta, poxa, você consegue consumir melhor. Então é a sua parte, você não depende de ninguém para consumir melhor, começar a ver quem está por trás desse produto, desse serviço. Você eventualmente pode trabalhar em lugares melhores, né? Em vez de na hora que você tiver, com certeza, se você já tem essa coisinha ligada, vai ser mais fácil até você chegar nesse lugar para trabalhar, você vai estar muito mais apaixonado, né? Aquilo vai ser muito mais coerente, muito mais verdadeiro, então você vai estar rendendo muito mais. Então, às vezes, você está num lugar que não é naquilo, parece que é por. Não, aqui foi o que eu consegui e tal, e aquele negócio não sai do lugar, né? Até pessoas com condição de investir, né, também pode começar a investir melhor em projetos como esse, né, em empreendimentos nesse sentido. Então, é esse ponto assim de fazer a nossa parte, né, eu acho que é o caminho, né, mas você vê que loucura, assim, porque a gente no meio, vamos torcer para estar no final já dessa pandemia, né, todo assunto é só isso que domina, né? E a gente passou aqui essa fala inteira que eu nem me lembrava mais que isso existia, assim, como tem outras coisas e como a gente tem que focar mesmo nessas outras coisas, porque a gente acaba de novo voltando para o que não depende da gente, né? Não, Carol, maravilhoso. E Amei cola na gente, né, Valtinho? Cola na gente. Se estiver se sentindo sozinho, cola na gente, vamos junto, vamos de mão dada, né? Porque é isso, tamo junto. Vamos usar essas redes sociais aí para fazer uma coisa que realmente vai ajudar o mundo, né? E não vai ficar só trazendo prejuízos. Vamos colar em quem seguir pessoas que estão regenerando, propor ações e juntar com pessoas que estão querendo fazer isso, porque aí essa solidão vai embora. A gente se sente muito forte e poderoso, porque vê que realmente está acontecendo e a gente vai conseguir. É isso, não, lindo, Carol, cola na gente mesmo. Essa para mim é a mensagem desse podcast aqui. Cola na dúvida, cola na gente. E a gente vai começar a navegar muito nessa coisa dos empreendedores ativistas, essa rede de outros empreendedores que já estão nesse lugar que a gente acha que pode oxigenar muito assim esse movimento todo, né? Amei, Carol, amei demais, hein? Obrigado. Também, amei. Sempre bom falar com você, querido. Bom demais. Um beijo. Muito bom. Beijão.